Bom dia! Mais uma vez aqui no canal Ministério Farol para Famílias. E vocês podem estar estranhando, Márcia está sem o Alexandre. Então, nós demos uma paradinha no episódio, né, na sequência da série, falando sobre crises, falando sobre conflitos. E ele está preparando mais material. E eu vou hoje estar falando com vocês aqui, dando continuidade para que o canal não pare, né, e a gente possa estar recebendo um pouquinho de material, um pouquinho da palavra de Deus sobre projetos sociais. Ainda falando um pouquinho sobre projetos da construção não somente de uma casa, mas a construção de um lar. E hoje nós vamos falar sobre sala de jantar, que é o conectar-se com as pessoas que podem enriquecer o seu relacionamento. Bom, sala de jantar, vocês já sabem, né? É aquela sala comprida, uma mesa longa, mesas e cadeiras. Pelo menos essa é a visualização mais assim próxima do que eram as salas de jantares, né, nos tempos antigos. Hoje em dia os apartamentos são tão pequenininhos que a sala de jantar ela se restringe a uma mesa redonda, a uma mesa de canto, algumas cadeirinhas ali. Muitas vezes você retira as cadeiras, encosta a mesa na parede e muitas vezes nem usa. E a gente quer novamente incentivar a vocês a fazer um bom uso dessa sala de jantar, amparados também na própria palavra de Deus. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Está lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. O que esse versículo vai falar para a gente a respeito de conselho, conselheiro e onde há esses conselheiros, né, esses conselhos, bons amigos, há também segurança para aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente abre essa parte de projetos sociais com uma intimidade social. Poucas pessoas elas discutiram dentro dos seus relacionamentos é, o ponto de buscar pessoas ou relacionamentos saudáveis para dentro da família e relacionamentos amigos saudáveis, né, mentalmente, fisicamente, espiritualmente saudáveis, que podem ajudar o casal a desfrutar de bons momentos e a sobreviver também a tempos difíceis. Todo casal ele precisa de pessoas dispostas a permanecer firmes ali ao seu lado durante uma caminhada. E essa intimidade social, ela envolve uma conexão com outros que vão fortalecer o nosso matrimônio. Gente, tanto o homem como a mulher são os principais da casa, tanto o homem como a mulher são os que vão direcionar a família, mas há necessidade da gente, nós somos seres relacionais, né? Então há necessidade desses relacionamentos. A dificuldade é que nós vivemos uma cultura em que somos independentes demais. E minha tendência é que nós nos isolemos como família, como casal, como indivíduo. Então, quando as coisas vão bem, a gente acha que não precisa de ninguém. E quando as coisas não estão indo tão bem, nós não queremos incomodar os outros. E acabamos nos isolando de uma forma ou de outra. Então, a gente passa a considerar pelo menos 4 aspectos dessa intimidade social. Desses 4 aspectos, hoje eu vou falar unicamente sobre boas amizades. E os outros 3, eh, eu vou deixar para poder falar em outras oportunidades, que fala sobre o sistema de suporte, grupo de prestação de contas e casais conselheiros. Então vamos lá falar um pouquinho a respeito de boas amizades. Primeiramente, o seu cônjuge deve também ser seu amigo. Então, eu e Alexandre, nós temos um relacionamento, somos casados, nós temos uma parceria, somos melhores amigos um do outro? Eu acredito que sim, porque compartilhamos nossos ideais, nossas alegrias, nossas tristezas. Quando a gente fica indignado com alguma coisa, a gente corre para o outro para poder contar, tentar ver se acha uma solução, às vezes acalmar o coração. E muitas vezes os melhores matrimônios eles decorrem de amizade. Quando eu comecei a namorar com o Alexandre, primeiramente nós nos tornamos amigos e aí evoluiu na sequência para o namoro. É, mas muitos andam muito tempo, né, caminham muito tempo com seus melhores amigos para depois virar um namoro, né, virar namoro, noivado, casamento. Além do cônjuge, nós precisamos de amigos de fora. E aí vem uma fala assim bem importante. O seu cônjuge, ele deve ser prioridade
sobre todos os seus amigos, sobre todas as outras falas que venham para poder influenciar seu casamento, independente do tempo que vocês se conhecem, o quanto o aprecia, ou que pode de repente o casal estar em crise, mas o seu cônjuge, ele está acima das amizades antigas e está acima do tempo que você aprecia uma determinada amizade, uma determinada companhia que você já tinha lá atrás do passado. Então, mas o seu cônjuge, ele não é capaz de suprir na íntegra, todas as suas necessidades sociais e interativas. Que isso fique bem claro. Então, nós precisamos ter amigos do nosso mesmo sexo para poder, no caso eu, amigas, e Alexandre, amigos, para poder conversar, fazer umas compras, falar sobre cursos, fazer algum tipo de projeto de trabalho dentro da igreja, trabalhar com o ministério feminino, trabalhar com o ministério masculino, mas a gente precisa ter essas parcerias. E os amigos, eles vão nos aproximar do nosso cônjuge. Jamais nós vamos ter amigos que vão nos afastar, ou com ideias, com uma presença, ou com valores diferentes do que a gente tem com o nosso cônjuge. Então, precauções que nós temos durante a caminhada, né, da procura desses amigos, né, desses amigos saudáveis e genuínos que a gente vai trazer para dentro da nossa sala de jantar, né, para dentro do nosso espaço íntimo. E são precauções que vão nos ajudar na caminhada. Uma delas eu já falei, que são amigos, né, que são as precauções quanto a amizades do sexo oposto. Ou seja, eu vou manter minhas amizades com amigas, com mulheres, a Alexandre vai manter amizades com amigos, desde que, vendo o perfil dessas pessoas idôneas, casadas, com caráter, ou até mesmo solteiras, mas que tenham valores que vão agregar na minha família e não destruir. Pessoas que não sejam negativas quanto ao casamento. Gente, se eu falo de casamento e eu estou dentro de uma relação com meu marido, dentro de um casamento, eu não posso ter pessoas que vão desacreditar ou desabilitar as situações que ocorrem no casamento. Porque a uma primeira briga, a um primeiro problema, essa pessoa vai chegar e começa a dar orientações tipo, não deu certo, separa. Não deu certo, foge, fica longe, ou faz isso, repete o mesmo ato que a pessoa teve. Não pode ser assim. Eu tenho que ter também amigos que respeitem o meu cônjuge, que gostem do meu cônjuge, que tratem ele com carinho, tratem ele com a preocupação que eu acho que é merecida a ele, né? Eu não posso ter amigos que se acham ou que acham que são melhores que o meu cônjuge. Esses amigos, eles têm um mesmo patamar, né, cultural, intelectual, mas eles não se acham melhores do que o meu marido. Eles são amigos, então estão no mesmo pé de igualdade para que, quando entram na minha casa, eles possam também estar me abençoando, né, junto com o meu marido. Pessoas que não têm o mesmo sistema de valores também é um quesito bem difícil para uma amizade, porque quando você procura valores diferenciados e que você não vai estar agregando nada para o teu casamento, pelo contrário, pode estar trazendo divisão, briga. Amigos que exijam demais do seu tempo. Nós, infelizmente, já tivemos amigos assim que tentavam exigir demais da gente e querer estar junto o tempo todo. Hoje nós temos amigos que às vezes nós falamos, sabe lá, sabe lá Deus quando, né? Porque depende dia de aniversário, datas comemorativas, tão longe, estão nos Estados Unidos, alguns estavam recentemente na África, então teve gente que ficou no Canadá. A gente precisa de amigos, mas esses amigos não podem exigir muito desse nosso tempo. São coisas que têm que saber ser dosadas, e a gente tem que aprender a dosar isso para não prejudicar a nossa casa. Tem amigos que recebem muito mais do que dão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque são aquelas pessoas que sugam a sua energia, que abusam literalmente do seu espaço físico, ou do seu nível intelectual, ou de alguma coisa que você tem, inclusive financeiramente. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoas. Amigos que constantemente entram em crise.
Você vai lá, ministra uma palavra, ora, ajuda, mas daqui a pouco está caindo em crise de novo. Tem uma hora que sobrecarrega você também, sobrecarrega a sua família. Os amigos, queridos, eles são importantes. Por que esses amigos são importantes? E eu falo por experiência dos nossos amigos que nós temos. São amigos que riem conosco nos momentos de alegria. São amigos que choram conosco, que constroem memórias conosco. Nós já passamos por várias situações, seja de luto na família, e esses amigos estiveram presentes conosco, mesmo de longe, às vezes mandando mensagem, mesmo quando o luto não estava perto da gente, ele estava afastado do local onde aconteceu o luto, mas esses amigos vieram e nos abençoaram, estiveram ali fazendo aquela rede de apoio. Amigos que a gente não precisa se encontrar, é mandar uma figurinha, a pessoa já sabe o que que é e começa a rir com a gente. Eu gosto de lembrar sempre que não tem muito tempo, nós temos um grupo de amigos de pastores lá em Mato Grosso do Sul e a gente começou a colocar figurinha. Começamos a conversar e de repente começou aquele disparo só de figurinhas, só de figurinhas. Mas foi quase uma meia hora, 40 minutos. Mas como a gente ria. Foi coisa besta, coisa tão boba, quinta série que não saía das pessoas. Mas foi um momento muito gostoso. Então, esses amigos, eles são importantes porque eles vão ficar ao nosso lado, eles vão escutar a gente, eles vão ajudar a gente, eles vão caminhar junto conosco, eles vão nos confrontar também, não é só para poder dar tapinha nas costas, eles vão ser aqueles que vão estar nos abençoando e vendo quando nós estivermos fraquejando ou estivermos andando fora da linha, eles vão estar nos direcionando para voltar ao caminho novamente. Esses amigos, eles acreditam no melhor que nós temos, porque muitas vezes a gente se acha incompetente ou incapaz, ou que aquele projeto não vai dar certo, e ele vem com uma palavra de ânimo. Às vezes pode dizer assim, não, não vai por esse caminho, vai por outro, mas ele vai estar ali sempre tentando de alguma forma ajudar a gente. Esses amigos nos ajudam a crescer, a nos tornar pessoas melhores. E esses amigos também, por nos ajudar a sermos pessoas melhores, eles nos ajudam a nos impedir a cair em tentação. Se ele sabe que a gente tem um vício, se a gente sabe que a gente tem um problema, eles vão estar ali colados com a gente, sendo aqueles incentivadores, né, aqueles conselheiros, para não deixar que a gente faça alguma besteira. Vão enriquecer a nossa vida, com certeza. E amigos individuais, eles são bons, mas amigos partilhados entre o casal, eles são inestimáveis. Eles se tornam o nosso sistema de suporte conjugal. E era sobre isso que eu gostaria de estar falando para vocês. Não sei quantos amigos você tem, não sei como é que está a sua rede de amigos, mas acho que hoje vale a pena, né? Uma plena segunda-feira, você pegar seu WhatsApp, a sua rede de amigos, aproveita e manda esse vídeo, fala para eles o quanto você os ama, o quanto eles são importantes para você, o quanto você se importa com eles e o quanto eles fazem parte da sua vida. Então eu deixo aqui um beijo especial hoje para todos os nossos amigos, todos os amigos que foram suporte, foram conselheiros, foram aqueles que nos ajudaram, que estiveram junto conosco nos momentos alegres, tristes, nos momentos de despedida, nos momentos de chegada, nos amigos novos, os amigos velhos, e que Deus possa estar te abençoando, que dê uma excelente semana, que o guarde, proteja e o livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Beijo grande, gente.